Vamos lá, pessoal. Então, os movimentos renovadores na educação física, motricidade humana na área, pessoal, ok? Então, na década de 70, 80 e na década de 60 também, surgem os conceitos ligados à marginalização, ligada à própria conexão etimológica que vai decorrer sobre a corporeidade. O corpo, a sociedade, o corpo e a idade, o corpo e o gênero, o corpo e as etnias, o corpo e a raça, o corpo e outros fatores de pesquisas e investigações. Embora o próprio corpo nos traz um núcleo de estudo, e esse túnel do tempo nos coloca raízes etimológicas de dúvidas. Quando tem uma dúvida, é lógico que faz fatores que nós podemos sair um pouco da ignorância. Alguns falam que o ceticismo e a própria ignorância, muitas vezes, é um estado que você fica, que parece que você está sendo ignorante. Embora a própria pedagogia ingênua, ela não é ignorante. A pedagogia ingênua é uma pedagogia inteligente e que nos apresenta um esquema corporal, segundo Lepouche. E esse esquema corporal nos coloca a operatividade ligado à concepção dualista entre o homem, ou seja, e os seus saberes ligado ao gesto motor. Embora o aprendizado motor e a educação motora tenham esse campo psicocinético relacionado ao método que relaciona uma teoria entre príncipes e sapos, ou príncipes ou princesas, ou sapos, ou seja, coloca uma teoria e a prática ligado a educador e professor, instrutor e mentor. É o Rubem Alves que coloca essa concepção ligada a Jequitibá e as questões da árvore que relacionam um diferencial. E coloca muitas vezes que, a maioria das vezes, nós pensamos que a própria educação tem uma margem de algo de uma princesa, um príncipe, que nos possa dar assim, uma catedral relacionado a grandes troféus. Mas quando olhamos na realidade o que é, como diz o próprio Brandão, quando ele fala o que é educação, ele fala: fazer, faz saberes. Fazer, faz saberes. Você vai fazer uma sala de aula, um planejamento, um diagnóstico, vai haver saberes. Ok? Então, quando falamos do que é educação, nos coloca fatores privilegiados. Uma formação, uma decomposição, vou colocar, que nos coloca uma radicalidade impotente entre mortos e vivos ou mortos, ligado às suas fronteiras, ligado ao próprio conhecimento. Bom, o próprio Dom Juan, seja o senso comum ligado a uma estrutura específica e a autoria relacionada à própria corporeidade. Quando eu estava falando sobre corpolatria, eu quero dizer que a dialética entre a prática e a teoria coloca um destaque entre detenções, que vai deter fatores entre o perceber e o agir. O perceber e agir, o perceber e analisar. E quando eu analiso, logo eu vou identificar algo. Quando eu analiso, eu vou compreender algo. Quando eu analiso esse vínculo estético que relaciona formas e coisas, nos mostra patamares importantes. Desencadear mudanças de hábitos, ideias e sentimentos. Então, quando falamos sobre os movimentos renovadores, há esse campo ligado à proteína luteína, que nos coloca fatores que venham colocar entre a própria proteína, a nossa luz que vai iluminar a nossa visão óptica entre informações primárias e secundárias. Essa difusão secundária e primária nos coloca movimentos entre o nosso ser e a maneira de ter, entre uma concepção idealista que venha dialogar o materialismo dialético histórico. Quando eu falo matéria, eu falo de massa. Quando eu falo de matéria, eu falo de velocidade. Quando eu falo de matéria, eu falo sobre deslocamento. É o conceito de tempo livre e de trabalho. Aonde há um deslocamento, há um tempo livre. E aonde há um trabalho, há um tempo livre também, ou um descanso ativo, categórico ou aleatório. Então há fatores importantes nessa teoria humanista que coloca entre questões entre a opressão e o opressor, entre o movimento do saber e os seus saberes, entre a própria ciência e a sua fundamentação. Aonde há uma fundamentação, há um sentido estrutural. Essa estrutura dá sentidos funcionais relacionados, ou seja, elementos
principais que relacionam a nossa maneira de viver e o nosso ciclo vivido e que vivemos, e que, ou seja, o que nós vivemos e vivemos hoje. O que vivemos, ou seja, é a maneira de viver nessa existência, relacionada ao ciclo de vida. Quando eu falo ciclo, eu falo de estágios. Quando eu falo de ciclo, eu falo de circuito. Quando eu falo de ciclo, eu falo de caminhada, trilha, pesquisa, investigação, verificação, que vem a relacionar uma concepção importante. E quando eu falo sobre concepção, eu falo de ideias. E a ideia é ter que idealizar uma para planejar e concretizar algo que seja ligado à própria didática. Aonde é uma ação didática, relaciona a psicologia. Aonde é uma ação didática, relaciona várias matérias, antropologia, sociologia, ou seja, maneiras interdisciplinares. Aonde há uma implicabilidade, há algo explícito, que vem a externar correntes pedagógicas entre a teoria e a prática. A teoria, ela é um sapo ou é uma princesa, um príncipe? Entre essas ambivalências ligado ao sentido duplo, ligado ao gênero. A gente coloca um substantivo e depois o próprio substantivo vai ter um pronome que vem a relacionar adjetivos, verbos que vem a relacionar. Aonde tem um verbo, tem um adjetivo, porque o próprio adjetivo vai falar que nós temos atributos. Mas o próprio ser humano, que ele vê que ele não tem seus adjetivos, ele vai relacionar o próprio corpo com uma maneira de quê? De fantoche, maquinar alguma coisa que possa prejudicar a si mesmo. Quando nós olhamos o próprio corpo na nossa própria consciência, vamos ver as distribuições técnicas, táticas, vantagens, desvantagens, tomar decisões, linhas demarcatórias, o tempo, o segundo com a bola, ou seja, o basquete, o handebol, o voleibol e outras questões que vêm colocar consoantes importantes. Sabemos que as regras, propriamente ditas, entre o esporte coletivo, é lógico que tem sua pausa. Passar de 3 passos, passar, arremessar, a visão periférica e os campos analíticos. Vamos lá. Então, quando falamos sobre correntes, estímulos e respostas. Quando falamos de correntes pedagógicas, falamos de quê? É um cabo de guerra, porque quando falamos de correntes pedagógicas, parece uma mistura eclética, mística, que vem a denominar um corpo e a sua essência. Então, quando falamos sobre comportamentalismo, ou sobre a revista Skinner, a revista Skinner é a revista Skinner, porque a revista Skinner, a maioria das vezes, nós olhamos o corpo como só um campo comportamental. Mas, consequentemente, quando nós olhamos o corpo comportamental, nós olhamos que a espécie que vai generalizar e vai haver um paralelo análogo é a própria espécie de animais, como chimpanzé, outros animais ligados ou seja, esse reino, né, que relaciona a geografia, que vem a cultivar a terra e os seus meios de alimentação e cativos, ou seja, cativar a maneira que nós vivemos. Por isso que a motricidade humana ela é cativa. Ela nos cativa relacionado ao amor. Por isso que eu falo que o amor é como um vírus. E a própria que a educação física nos cativou bastante. Mas não houve algo que venha nos aprisionar. Às vezes nós estamos aprisionados no movimento, porque o movimento é inerente. Se for social ou não, sem partido ou não, que tipo de identidade você é ou não, mas há algo importante. É uma sobrevivência. É a vida. E essa existência nos coloca pesquisas que são relacionadas ao nosso meio. Então vamos lá. Quando eu falo sobre elaboração de taxonomias, eu lembro da editora Globo aqui, o autor que eu coloquei, os autores, né? A taxonomia, né? Que é educação taxonômica, educação e taxonomias, não, educação e objetivos educacionais, objetivos educacionais e taxonomia, editora Globo, ok? Depois eu vou mostrar o livro de novo, fazer um feedback. O que é taxonomia? Relacionado ao pensar, o sentir, o agir. Taxonomia relaciona a questão de quê? A questão de eu arremessar, movimentar, o gesto, o campo ascendente e descendente, os campos aferente e eferentes, ou seja, eferentes, aferente, ação, reflexão e ação, e a própria ação, vamos colocar um diálogo entre a expressão corporal e a própria pesquisa. Essa perspectiva coloca um deslocamento e essa propriedade de deslocamento nos coloca conceito que é tempo, ligado ao trabalho e ligado ao tempo livre. Ou seja, querendo ou não, vai haver uma coordenação. O que é a coordenação? É um ajuste, é uma adaptação. E essa adaptação nós aprendemos desde novo, desde pequeno, como homem ou mulher, para sobrevivermos diante dos campos ambientais. Aonde é um campo interno, há algo que venha a nos implicar. Essa implicância fica algo expressivo, explícito.
diante do campo interacionista, construtivista, potencialista e outras